Diga comigo: a destruição do pecado. A destruição do pecado. Este é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Por causa do pecado, Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, meus queridos irmãos, o assunto que eu vou abordar esta noite, visa trazer luz, trazer sabedoria e entendimento, porque esse era o desejo do apóstolo Paulo. Paulo disse: eu oro a Deus para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, e para que saibas qual seja a vontade de Deus sobre as vossas vidas. Há pessoas que estão na igreja, é crente, é salva, mas não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. Não tem a mente aclarada pelo evangelho. Ainda está com a mente empancada no tempo por causa dos rudimentos, dos cerimoniais, do costume, da tradição religiosa. Mas essa noite nós vamos quebrar a tradição religiosa para que a supremacia do evangelho tenha soberania sobre as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu quero abordar esta noite é que nós estamos depois da cruz. Isso é fundamental entender, para você não viver uma vida como se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Tem muitas pessoas que estão empancadas no tempo, estão com práticas dos rudimentos da lei de Moisés, como se Cristo não tivesse cumprido esta lei na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Então, para que possamos avançar no entendimento, é necessário nós entender a nossa posição espiritual. Nós estamos agora sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Nós estamos puro, santo, limpo, mais alvo que a neve. É o que diz o evangelho. Mas a religiosidade faz muitos crentes se verem pobre, cego, miserável, desgraçado e nu, porque é assim que a religião apresenta o homem. Apresenta o homem em um estado degradante, mas nunca diz ao homem o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Então, eu preciso entender que nós agora estamos sem pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Quem crê nisso aqui, dê glória a Deus essa noite. Eu estou levantando o meu braço um pouco assim, porque eu levei uma queda recentemente, há 2 dias atrás, e eu fui para Caruaru ontem dirigindo com a mão só, porque eu não estava conseguindo dirigir com as 2 mãos, pastor Estevão. Foi uma bênção. E eu estou aqui pela graça de Deus, mas muito feliz em poder compartilhar com os santos. Então estamos sem pecado. Os líderes religiosos, manipuladores, não vão te dizer isso, para usar barganha religiosa e para controlar as pessoas, para ficarem debaixo de submissão humana. Mas a única submissão que temos que aprender é a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele tirou o pecado do mundo lá na cruz do Calvário. Mas eu preciso entender o que é pecado, para não ficar aí perturbado. Pastor, e o que é pecado? É um substantivo masculino. Pecado é um substantivo masculino, é a violação de um preceito religioso da lei. Pecado é a desobediência a qualquer norma ou preceito que foi estabelecido pela lei de Moisés. Muitas pessoas não sabem, mas a lei de Moisés continha 613 mandamentos. Mandamentos estes que eram através de ordenanças de proibição, de sacrifício, de abstinência, de imposição de mãos, de batismo com água, unção com óleo. Tudo isso fazia parte da lei de Moisés, porque era na lei de Moisés que se ungia pessoas com óleo. Os reis eram apresentados com óleo, os sacerdotes eram apresentados com óleo, os diáconos e presbíteros eram apresentados com óleo. Era na lei de Moisés que se usava água para limpar os animais, para lavá-los na bacia da propiciação, para sangrar estes animais no altar. Era
era na lei de Moisés que se usava água para batizar as pessoas no Rio Jordão, para tirar os pecados, porque tudo isso que eu estou falando está relacionado ao pecado do homem. João Batista disse: eu vos batizo com água para perdoar pecado, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem gente que tem medo de dizer para não ferir. Eu não posso dizer diferente, porque está escrito: Jesus nunca batizou ninguém com água. Isto faz parte dos rudimentos da lei de Moisés. João Batista batizava com água. O que foi que João disse? Eu vos batizo com água. João Batista era o último dos profetas, e João Batista também fazia parte da lei, porque a lei e os profetas duraram até João Batista. João disse: eu batizo com água para perdoar pecado. Agora está chegando um aí que ele não vai usar água para perdoar pecado. Por quê? Por causa da cruz. Porque quando Jesus foi à cruz, todos, sem exceção, qualquer ministério sobre a face da terra vai ter que confessar o que eu estou dizendo essa noite. Porque depois da cruz, a água não tem poder de perdoar pecado de ninguém, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Todos, sem exceção, porque toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, porque o sangue derramado na cruz é o que perdoa os pecados de toda a humanidade. Mas os líderes não querem dizer isso, estão ocultando. Então, meus amados, havia uma regra, havia uma norma na lei de Moisés, havia um preceito que, quando era violado, se constituía uma falta grave, e esta ação se denominava pecado. Diga comigo: a ação chamava-se pecado. Toda vez que alguém quebrava a lei de Moisés, chamava-se de pecado. E isso é uma coisa muito interessante. Então a regra em questão chamava-se a lei de Moisés, o compêndio, a Torá, o Mitbox, os 613 mandamentos da lei, que está onde? Todo mundo carrega a lei de Moisés na mão e não sabe. Se você for ali agora numa livraria e comprar a Torá, a lei de Moisés, vai vir um livro bem grosso. Mas se você abrir a sua Bíblia, você está com a lei na mão. Aonde é que está a lei de Moisés na Bíblia? Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aqui chama-se o Pentateuco, a Torá, a lei de Moisés. Todo o ensinamento que está nesses livros faz parte da constituinte de Israel. Agora ouça com muito cuidado o que você vai ouvir esta noite. O profeta Isaías descreve que a ação de desobediência a esta lei afetava a comunhão do homem com Deus. O homem, quando descumpria algumas regras da lei de Moisés, ele automaticamente era afetado no seu relacionamento com Deus. Isaías disse no capítulo de número 59, abra sua Bíblia, capítulo 59 de Isaías, versículo de número 2, Isaías disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, olha o detalhe, isso era antes da cruz, encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção. Embora Adão tivesse pecado lá antes da cruz, o mesmo não tinha consciência desta ação, porque antes da lei de Moisés, o homem vivia em inocência de pecado. Diga comigo: antes da lei, o homem vivia em inocência de pecado. Paulo, em sua carta à igreja em Roma, ele esclarece isso com muita propriedade. Este assunto que eu vou abordar agora vai trazer luz e entendimento. Olha o que Paulo diz em Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei não era pecado. Não era. Mas ninguém conhecia o pecado se não fosse por causa da lei.
A lei de Moisés era o trator, o precursor que empurrava as pessoas a pecar. Por isso que a Bíblia diz que a lei de Moisés era um ministério de morte e de condenação, porque não aperfeiçoava ninguém. Então a ação de pecar era algo tão sério que, ao violar esta regra, o indivíduo poderia perder a sua vida. Por isso que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Quando alguém pegava, tinha que matar. Lembra da história da mulher que foi pega e jogaram ela nos pés de Jesus, a mulher adúltera? E Jesus usou o pecado, disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos eram pecadores, porque antes da cruz todos nasciam debaixo de pecado. Quem crê nisso? Abraão nasceu debaixo de pecado, Isaac nasceu debaixo de pecado, Jacó nasceu debaixo de pecado, Davi e toda a sua genealogia nasceu debaixo de pecado. Maria, a mãe de Jesus Cristo, nasceu debaixo de pecado. Os católicos dizem Santa Maria, mãe de Deus, mas a Bíblia diz que todos que nasciam antes da cruz nasciam na condição de pecador, porque o pecado de um homem passou a todos os homens e todos foram feitos pecadores. Então, por isso, Paulo definiu aquele pacto como um pacto de condenação e de morte, porque não podia aperfeiçoar ninguém. Todo mundo nascia sentenciado. A lei de Moisés empurrava as pessoas para pecar. Agora, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 3:7. E se o ministério de morte, o ministério de morte aqui era lei, se o ministério de morte, gravada com letra em pedras, foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual iria perecer. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que coisa interessante. Nós estamos depois da cruz. O pacto é outro. É um pacto de melhores e superiores promessas. O pacto aqui não é físico, não é carnal, não é por obra, é pela fé sem as obras da lei. Nós estamos em um pacto de superiores promessas. O ministério agora não é um ministério de Moisés, gravado com letra em pedras. Não é mandamentos para a carne. Agora o mandamento é para o Espírito. As leis agora são espirituais, não são leis carnais. Essas leis estão na mente, no coração do homem. Eu já falei aqui sobre o compêndio da lei de Moisés, dos 613 mandamentos, que foram necessários para aquele tempo, antes da cruz, para poder guiar o povo, porque sem lei o povo não tinha regimento. Então Moisés, ao tirar o povo da escravidão do Egito, que passaram ali 400 anos escravos, precisava de uma regra, precisava colocar um mandamento, uma constituição que auxiliasse guiar o povo de Israel. O grande problema é que essa constituição, a Bíblia diz, sempre deixou o povo em dívida para com Deus. Diga comigo, a lei de Moisés sempre deixou o povo em dívida com Deus. Que coisa interessante. Era um pacto de condenação, era um pacto com defeito. É por isso que tinha que estar fazendo sacrifício, fazendo penitência, pagar preço, passar horas de joelho, fazer jejum, levar animais para os altares. Olha o que Paulo diz em Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia cada ano, pôde aperfeiçoar aqueles que se chegam. Veja que a lei era imperfeita. As pessoas serviam a Deus, faziam sacrifício, descia as águas do Rio Jordão, era ungido, vivia debaixo de rituais, de oferendas, mas nunca alcançava a perfeição. Para que o homem não morresse ao infringir essas leis, essas regras, estes mandamentos, Deus então estabelece os sacrifícios, as matanças de animais que todos conhecem. Só que aonde eu quero mostrar à igreja essa noite?
Só que em um dado momento da história da humanidade, lá atrás, no período da lei, o próprio Deus, Ele mesmo, disse que não queria mais receber este sacrifício. Diga comigo: Deus não quer mais receber sacrifício. Porque tem crente que fica: irmão, temos que pagar o preço. Nós escutamos isso o tempo inteiro dentro do sistema religioso, mas nunca te disseram que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Você não tem que pagar nada. Está escrito em Colossenses 10 e 12, 2 e 12, o escrito de dívida que havia contra nós, Ele tirou do meio e rasgou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Você tem que viver a sua vida livre, sabendo que já foi feito, que é pela graça, pela fé, sem as obras. Você não tem que estar obrando para alcançar. Você tem que confiar que já está feito, e você tem que tomar isso, tomar posse pela fé dos benefícios da cruz do Calvário. Então, veja o que Paulo diz aqui em Isaías capítulo 1, verso 11. Deus dizendo: não sou eu, é o próprio Deus. E isso é muito sério. Deus diz, capítulo 1, verso 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro e nem de bode, diz o Senhor. Deus então, em sua imensa sabedoria, decide dar um fim a este pacto. A lei de Moisés teve um fim, mas ela continua de pé nas igrejas de hoje. Tem muitos crentes que frequentam ministérios gigantes e estão praticando a lei de Moisés, negando todo o sacrifício da cruz e achando que está servindo ao Cristo ressuscitado, quando na verdade está servindo a lei de Moisés. Deus deu um fim a esta lei. Então, meus amados, com este ato, quando Ele coloca um fim na lei, olha o detalhe, com este ato, Ele tira a ação, o pecado da terra. Você crê nisso? Você crê que o objetivo da morte de Jesus era tirar o pecado da terra, porque ninguém estava conseguindo se salvar? Se batizava todo. Você sabia que o batismo na água, para ter validade, tem que ser todo dia, porque todo dia o povo pecava. Na hora do banho, na hora de meio-dia, era justamente a hora que João Batista ficava na beira do Rio Jordão, esperando as pessoas para vir ser batizada. Isso era todos os dias, porque a água limpava por fora. Hoje, quem nos lava, o lavar regenerador e renovador, é o Espírito Santo e a palavra, disse o apóstolo Tiago no capítulo 3 e o verso 5. Então, meus amados irmãos, com esta ação, quando Ele cumpre a lei, Ele começa a tirar o pecado da terra, e Ele anuncia isso. E isso é o assunto mais sério que vocês escutaram agora no ano de 2025. E o que eu vou dizer agora, vocês têm que marcar na Bíblia de vocês, porque isso vai ficar marcado. Isso ainda era o velho pacto. Lá na lei de Moisés, Deus começa a anunciar através do profeta Zacarias a primeira profecia de Deus, dizendo que vai tirar o pecado da terra. Abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 3, verso 9. Marque porque isto é preciosíssimo. Diz a Bíblia, ouça com muito cuidado, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. A pedra seria Jesus. A pedra seria Jesus. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Repare que o negócio se tratava dele. Eis que eu esculpirei a sua escultura, o corpo de carne que ia ser formado ainda. E diz o Senhor dos exércitos: e tirarei o pecado desta terra num só dia, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Primeira profecia, Deus anunciando através do profeta Isaías, que em um dia só Ele ia exterminar o pecado da terra, para que quando você nascesse depois da cruz, nascesse debaixo de quê? Da justificação do pecado. Isso é interessante. Então, como nós já podemos constatar, e eu quero citar isso para que a mente seja aguçada no entendimento,
antes da cruz, para haver absolvição de pecado, tinha que haver derramamento de sangue. Para que as pessoas tivessem o seu pecado perdoado, tinha que levar um animal para o altar, sangrá-lo, e tinha que descer o sangue para poder haver a remissão de pecado. Porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então, meus amados irmãos, era necessário os sacrifícios lá na lei. E qual o plano divino de Deus para esta ação? Qual o plano de Deus para esta ação? Tomar uma forma humana. Ele tomou uma forma humana e sacrificou-se, diga comigo, uma única e perpétua vez. Somente uma vez. Eu quero dizer uma coisa muito poderosa que vai mexer com a mente religiosa agora. Mas não estou nem aí, eu estou pregando o Evangelho. Ouça com muito cuidado. Deus não vai mais perdoar os teus pecados, porque Ele já fez isso faz mais de 2000 anos. Isso já aconteceu. Isso se manifesta pela fé. Quando você crê que há 2025 anos lá atrás Jesus foi num Gólgota e derramou o seu sangue, aí isso se manifesta pela fé. Aí você é coberto pelo poder do sangue remidor de Jesus Cristo. Isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. Então você tem que crer que Jesus Cristo fez o sacrifício uma vez e para sempre. Paulo disse em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que com uma única oferta Ele fez perfeito para sempre os santificados. Perfeito para sempre. Você tem que crer que com a oferta do corpo de Jesus na cruz do Calvário, você está perfeito hoje, você estará perfeito amanhã, e você estará perfeito por toda a eternidade, porque quem diz isso é Ele mesmo. Foi Ele mesmo. O problema é que o religioso nunca se vê perfeito, ele só se olha em carne, e na carne todo mundo é igual. A carne do preto é igual à carne do branco, a carne do rico é igual à carne do pobre, a carne do crente, a carne do pastor é igual à carne do não crente, da prostituta, do bêbado, do homossexual, porque a carne está viciada conforme os desejos enganosos. Carne não é crente, carne não se converte, carne não serve a Deus. Paulo disse em Gálatas 5,16 que ela luta contra o Espírito, ela luta contra Deus, ela não quer Deus e nem se converte. Por isso você não pode se ver em carne, porque em carne aqui ninguém vai morar no céu, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herda o reino dos céus. Eu tenho que entender que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não está na carne. É por isso que você tem que olhar para onde Cristo trabalhou. E aonde foi que Cristo fez o trabalho, pastor? Diga comigo, no meu espírito. É aí onde o negócio está perfeito. O negócio está tão perfeito que Ele está dentro de ti, e Ele mesmo diz que tu agora és o templo e a morada dEle. Louvado seja Deus. Agora imagine se você se sente imperfeito. Deus habita dentro da imperfeição. Deus habita dentro de onde há pecado. Repare que o Espírito diz que nós temos a mente de Cristo, o corpo de Cristo, e Cristo em nós, esperança da glória. Imagine Cristo habitando dentro de toda essa bagaceira religiosa que alguém está com ela na mente. Para Cristo habitar em ti, o negócio tem que estar perfeito, porque Ele é santo. Segundo é santo aquele que vos chamou. Por isso que a Bíblia diz: sede santo como Ele é santo. Porque se você entender que é no teu espírito, tu vai sair daqui mortificando os prazeres da carne. E aí a graça de Deus vai começar a se manifestar na sua vida. Então, queridos, quando Cristo vai à cruz, em Romanos 10:4 diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o fim. Lembre-se, Cristo é o fim. A lei de Moisés se encerrou na cruz. Os líderes continuam a dar validade a ela, mas Cristo é o fim da lei. Então, com este ato, quando Ele destrói a lei, lembra que eu li aqui há poucos minutos atrás que a lei era o precursor que empurrava o povo a pecar?
Porque sem lei não há pecado. Quem leu isso aqui comigo? A Bíblia diz que sem lei não há pecado. E o que foi que Jesus fez? Pôs um fim à lei para que o pecado deixasse de existir. Isso é muito sério. Então, observe que quando ele coloca o homem em uma posição na qual o homem não pode ser encontrado em pecado agora, isso extingue a lei, a regra, o mandamento. Não há mais a possibilidade de eu infringir este mandamento, uma vez que ele pôs um fim à lei de Moisés. Então, como sofreremos a punição da lei? Se a lei, olha, preste atenção, isso é muito sério, mas eu não vou deixar você confuso. Eu sei aonde a mente está doendo agora. Pastor, então se Cristo tirou o pecado do mundo, então eu posso viver de qualquer maneira? Eu posso fazer qualquer coisa? Eu posso estar na igreja adulterando, me prostituindo? Tome cuidado com o que vai ouvir agora. Cristo destruiu o pecado na cruz, mas em ti habita a lei do pecado. A lei não é o pecado, é a lei. A lei, existe o livre-arbítrio nela, é por isso que ela só se manifesta quando você usa. Quem decide usar a lei do pecado é você. Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, o presbítero Paulo já leu isso aqui: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, depois da cruz, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou